Deputado, uma pergunta em duas partes. Primeiro, o senhor tem a esperança que Jair Bolsonaro volte a ser presidente um dia? E segundo, se Jair Bolsonaro não puder ser presidente, não puder ser candidato, seja lá por qual motivo, como o senhor vê o processo de escolha daquele que seria, então, o candidato da direita, para chamar assim? Olha, Mota, eu acredito que o Jair Bolsonaro voltará a ser presidente, sim. Eu lembro até de uma passagem do Eric Trump, em que ele fala que num dos piores momentos do julgamento do pai dele, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele perguntou para o pai: e aí, pai, como é que você vai fazer? Como é que a gente vai sair dessa? E o Trump respondeu, eu não sei como, mas pode ter certeza que a gente vai sair. Por vezes o nosso inimigo erra, por vezes ocorrem fatos que a gente não consegue imaginar, como por exemplo a eleição do Trump. Eu tenho certeza que o Moraes não acreditava nisso, tanto que ele deteve no aeroporto de Brasília o Jason Miller durante algumas horas. Hoje o Jason Miller, uma pessoa crucial na nossa batalha aqui de levar consequências aos ditadores do Brasil. Então, às vezes a gente não sabe como, às vezes a gente não sabe quando, mas tendo fé em Deus, a gente vai encontrar forças para resistir, continuar fazendo certo, se sacrificando, mas entendendo que do outro lado haverá um futuro glorioso. Então eu acredito sim que o Bolsonaro voltará a ser o presidente do Brasil. E no caso da escolha de um candidato da direita, isso daí vai ser um problema, Mota, porque a direita ela tem uma dificuldade de reconhecer a liderança. Se você retirar o Jair Bolsonaro da equação, não encontra-se um outro líder que aglutine todo mundo. Então, isso vai passar por uma depuração, pode ser que passe por um período onde a esquerda tire proveito disso, mas, eu tenho para mim o seguinte: eu não me importo, de discutir com pessoas do espectro da direita, mas eu tenho a certeza que na eleição do ano que vem, independentemente, de quem seja o candidato, de onde estiver o Lula, eu estarei do outro lado. O que eu só não quero é que as pessoas levem gato por lebre. Então, eu me sinto aqui à vontade para expor algumas das entranhas do sistema, em que pese, por vezes, ser chamado de camisa 10 do Lula, ou de estar causando muita discussão, briga na direita. Deputado, tem uma questão que a gente quase que diariamente trata sobre quem seria o escolhido. O Mota pergunta sobre o processo de escolha. Uma vez que os partidos que integram a chamada direita ou a centro-direita, talvez um grupo ampliado, escolhem uma pessoa como Tarcísio de Freitas, que vem sendo apontado como o favorito. Qual seria o seu posicionamento, o seu planejamento para 2026? Tentaria viabilizar sua candidatura? Apoiaria Tarcísio de Freitas se ele fosse o candidato? Olha, mais uma vez, eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Onde estiver o Lula de um lado, certamente eu estarei do outro, mas eu não vou pontuar aqui as minhas diferenças com o Tarcísio e vamos esperar para ver o que vai acontecer. O próprio Tarcísio diz que ele é candidato à reeleição, Ele fez uma visita não faz muito tempo ao presidente Jair Bolsonaro, saiu de lá junto com o Flávio, inclusive, meu irmão, dizendo que ele seria candidato à reeleição a governador de São Paulo. Até porque, a reeleição dele é muito provável em São Paulo. Ele conseguiu se estabelecer ali e fazer, um governo, gerenciar um governo muito bom do ponto de vista econômico, em que pese eu tenha várias outras ressalvas sobre várias outras políticas. Então eu prefiro me esquivar dessa pergunta e esperar, a água passar embaixo da ponte, as coisas se fixarem para daí colocar o meu posicionamento. E a sua situação, deputado? Eu diria que haveria um outro candidato. Ok. Cristiano Beraldo, você. Deputado, toda a articulação para a eleição do presidente da Câmara e do Senado foi feita levando-se em consideração a votação da anistia, os deputados e senadores, o senhor ainda na Câmara dos Deputados, tinham uma visão que era melhor não lançar um candidato próprio ligado ao bolsonarismo e apoiar tanto o Davi Alcolumbre no Senado quanto o Hugo Mota na Câmara. O que aconteceu depois? O que deu errado? Onde que esse plano falhou e por que até hoje não se votou a anistia? O seu raciocínio, prezado, não está 100% completo. Permita-me abrir um parênteses e colocar uma componente aqui.
Haveria outra candidatura capaz de derrotar Davi Alcolumbre e Hugo Motta? Resposta: não. Infelizmente, a direita ela ainda não tem número suficiente para eleger, com seus votos próprios, o seu presidente na Câmara ou no Senado. Então, a escolha ali, ela passou por duas opções. Opção A: vamos apoiar um candidato que vai perder e não teremos nenhuma das comissões, porque nós estaremos fora do chamado blocão, seríamos os últimos a escolher as comissões, e então isso acabaria por perder, né? Nós perderíamos um instrumento dentro do Congresso Nacional. E, por outro lado, a gente poderia, sim, né, entrar no blocão, entregar os votos àqueles que todos sabem que já venceriam e, assim, conseguir as comissões. E nós optamos por este caminho. Porque uma eleição no Congresso não é igual uma eleição geral, né, no Brasil. Uma coisa é eu lançar uma candidatura a uma grande prefeitura, a um governo de estado ou à presidência, onde eu vou ter um espaço, uma oportunidade para levar as minhas ideias, igual vários já fizeram, e sempre plantam a sementinha das suas teorias e as suas ideias, talvez para colher o fruto mais à frente. Isso daí você consegue mexer com a percepção da população. No Congresso Nacional, as cartas já estão marcadas. Nenhum deputado vai mudar a sua conduta de acordo com um grande discurso feito da tribuna, ou melhor, muito dificilmente isso ocorrerá, né, para a eleição para presidente da casa. Então não valia a pena você marcar um posicionamento apoiando alguém mais à direita. E certamente, se fosse para apoiar, a gente lançaria alguém do PL, né, não de outros partidos. Mas dessa maneira eu finalizo ainda dizendo: a anistia era a vontade de Hugo Motta. Só que a sua vontade não é mais livre. Depois que Moraes mandou a Polícia Federal ir na casa de Hugo Motta, ele passou a ser também um refém desse regime. Então é assim que é jogado hoje a política brasileira, na base da extorsão, do achaque, da prisão, tal qual ocorreu, eu lembro muito bem, por ocasião da votação da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira. Então, ou você segue o que o Moraes faz, ou você sofrerá as consequências. E Alcolumbre, você vê matérias relacionadas a seu suplente, você vê matérias relacionadas ao pai do Hugo Motta. Isso tudo faz parte do jogo que está sendo jogado em Brasília. E você que está me assistindo, se para você a opção fosse o seguinte: ou você, né, deixa de lado a anistia, ou eu vou prender o seu pai, qual seria a sua decisão? É isso daí que está vivendo hoje, né, infelizmente, o presidente da Câmara, Hugo Motta. Porque antes, né, dessa visita da PF à prefeitura do pai dele, ele tinha um discurso até pró-anistia. Depois, ele mudou da água para o vinho. Começou a adotar um discurso muito parecido com o da extrema esquerda. Então essa daí é que é a verdade, e não tem como você ignorar esse componente. Agora, deputado, queria que Desculpa, não que o senhor esteja ignorando esse componente, né? Porque, na verdade, a minha crítica aqui foi com relação à estratégia política na eleição do Hugo Motta e do Alcolumbre, porque já estava dado, devido aos apoios partidários, que eles estariam eleitos.